Livro de Deuteronômio, capítulo 19, verso 1. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Divida em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está lhe dando como herança, e façam nelas vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá, para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, separem estas, então, mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a toda a lei que hoje lhes ordeno, amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades das cidades mandarão buscá-lo na cidade de refúgio, e a entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Não tenham piedade dele. Elimine de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, para que tudo lhes vá bem. Só até aqui. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Pedimos que tua graça seja sobre nós, que tua bênção venha sobre nós, e nos revele essa palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu vou pedir de novo, Flávio, que você abaixe aqui o fazedor de vento, porque está estragando meu cabelo. Vem cá, é sério mesmo, por favor. Mais para cima. Tá bom. Aí. Não é só isso não, daqui a pouquinho, irmão, teve um dia aí, teve um dia que eu estava tocando no teclado, aí veio uma borboleta voando, e pousou aqui. Os irmãos não estavam aguentando nem louvar o nome do Senhor, rindo de mim, entendeu? Aí teve um abençoado que fez assim, aí a bichinha voou. Teve outro que já entendeu diferente. Pastor, quando eu vi aquela borboleta pousando no Senhor, Senhor, foi um sinal para ele, foi um sinal para outro, mas tudo bem. Aí vai, né, o cabelo do pastor, ele levanta aqui, fica todo esquisitado, aqui os irmãos não vão conseguir. E também está mexendo as folhas daqui da Bíblia e tudo mais aqui, irmãos, tá? Vamos lá, irmãos. Esse texto, eu compartilhei um pouco, fiz uma citação desse texto hoje na escola de líderes, irmãos, pela manhã. Isso aqui era esse exemplo, essa figura aqui, dessa cidade de refúgio, que deve ser o tema do capítulo 19 da sua Bíblia, fala de um tempo em Israel, quando eles estavam ocupando a terra prometida, eles iriam ocupar a terra prometida. Qual foi a orientação que Deus deu para Moisés? Deus deu a seguinte orientação: das cidades que vocês forem conquistar, de todas as cidades, e foram muitas, cerca de 48 cidades, quando você lê lá em Josué capítulo 20 e 21,
você vê várias cidades. Dessas todas as cidades, você separa 3 cidades do lado de cá do Jordão e 3 do lado de lá, do leste e do oeste do Jordão. Para que essas cidades? Essas cidades ficariam em certos lugares estratégicos no território de Israel. Para que aconteceria essas cidades? Quando alguém, sem intenção, matasse alguém, tá? Por exemplo, nós fizemos até uma citação hoje, até o exemplo de Deuteronômio diz aqui. Por exemplo, nós fizemos um exemplo hoje de uma citação, por exemplo, que Jocélio convidasse um irmão para ir lá, por exemplo, convidou o Gil, líder de célula da célula dele, para ir lá na chácara, chupar um limão, tomar um banho de rio, tudo mais, verdade? Aí foi para lá. Aí Jocélio aproveitou e falou assim, vamos cortar uns galhos aqui, tá? Aí foram cortar os galhos. Aí o Jocélio foi mandar o machado lá, o negócio do machado saiu, pegou na cabeça de Gil, entendeu? Aí, mas foi sem intenção, tá entendendo? O que acontece? Mas a pessoa, ou seja, a família, Viviane, Jéssica, Luizinho, que aí não ia ter casamento esse ano, entendeu? Não ia ter casamento, o bicho estaria um valente uma dessa. Aí ia todo mundo correr atrás de Jocélio, para matar Jocélio, para vingar o sangue dele. Mas ele não fez por intenção. O que Moisés colocou aqui, Deus colocou para Moisés? Jocélio teria que correr rapidamente para uma dessas cidades, que eram chamadas cidades de refúgio, para que quando ele chegasse lá, ele ia contar a história dele, e aí os líderes da cidade iam julgar a causa, perceber que ele fez sem intenção, e ia deixar que ele convivesse dentro daquela cidade, e não era cidade murada, era uma cidade, só que tinha seus limites. E aí ele moraria dentro dessa cidade, e ninguém poderia tocar nele mais. Ele estaria protegido pelos limites da cidade. Ou seja, o vingador, no caso, se fosse hoje, a família do Gil correria atrás de Jocélio para matá-lo, querendo vingar o sangue. Mas como Jocélio correu na frente, entrou lá na cidade de refúgio, contou a história, o pessoal viu que era verdade, eles não poderiam matar Jocélio mais, porque Jocélio fez sem intenção, e ele correu para essa cidade de refúgio, e essa cidade de refúgio era um lugar onde as pessoas eram protegidas no caso de matar alguém sem intenção. Era essa a ideia da cidade de refúgio no Antigo Testamento. Isso é uma tipologia, irmãos, bíblica, que diz respeito qual é a aplicação para o Novo Testamento dessa tipologia do Antigo Testamento da cidade de refúgio, tá? A tipologia que a gente faz a aplicação é que hoje, irmãos, a igreja do Senhor é esse lugar para nós, para a gente, de refúgio para nós, está entendendo? É a igreja do Senhor. Por isso que o tema da mensagem para todos nós é: corra para a igreja. Diz para o seu irmão aí: corre para a igreja, meu filho. Corre, irmão, vaza. Ai, corre para a igreja. Sabe por quê? Para correr para a igreja? Ah, pastor, eu não matei ninguém. Mas aí existe um texto da palavra do Senhor, lá em Romanos 6:23, que fala que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, na verdade, hoje toda a humanidade, segundo a palavra do Senhor, por causa do pecado, toda a humanidade, irmãos, a consequência do pecado de todo mundo é a morte. Todos merecem a morte. Todos, na verdade, quando peca, e a Bíblia diz que não há ninguém que não peca, se todos pecam, todos merecem a morte, todos. E a palavra do Senhor diz assim, se você diz que não tem pecado, lá em 1 João, diz assim, se diz que você não tem pecado, você chama Deus de mentiroso, e a verdade não está em vós. Quando você diz ou acha que não tem pecado, você está dizendo que Deus é mentiroso. Eu acho que aumenta a culpa. Mas aí o texto está falando que nós todos merecem a morte. E qual é a nossa orientação bíblica de salvação? Se todos merecem a morte, e quem é o vingador? Vingador, irmãos, é o anjo da morte, é o diabo que quer que na legalidade da vida ele teria o direito de nos matar.
Mas aí você, pastor, por que tem gente que ainda não está na igreja, mas que ainda não acabou? Porque o texto também fala sobre vias de acesso. Essas pessoas estão nesse tempo de vias de acesso. É uma questão de tempo para o diabo ter legalidade e concretizar a morte. Está entendendo? O único lugar em todo o mundo, em toda a terra, em que há um lugar de esperança e de refúgio e de proteção para as nossas vidas, meus irmãos, é a igreja. E aí, qual é a ideia do diabo hoje? Ele tenta desacreditar a igreja. Ele tenta defamar a igreja. Ele tenta afastar as pessoas da igreja. Ele tenta fazer com que as pessoas fiquem em casa. Eles tentam fazer com que, eu acho joia ter programa de televisão, se um dia nós pudermos ter, na rádio e tudo mais, a gente posta as nossas mensagens na internet, não tem problema, mas jamais isso vai conseguir substituir a presença e a vitalidade e a vida de igreja. Igreja é isso aqui, igreja é dia a dia na cela, igreja, a palavra do Senhor faz mais de 50 menções no Novo Testamento, de uns aos outros, amai uns aos outros, servir uns aos outros, orai uns pelos outros, suportar uns aos outros, consolai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Então é muita citação sobre uns aos outros, e não tem como fazer isso em casa. Uma das estratégias malignas, irmãos, é tentar levar as pessoas para ficar isoladas em casa. Isso não é ser igreja. Aí alguns também entram com uma teologia esquisita, falando assim, não, irmãos, eu não estou dizendo aqui que é a igreja que perdoa pecado, não é a igreja que perdoa pecado, quem perdoa pecado é Jesus Cristo, é o sumo sacerdote que morreu por nós, está entendendo? Ele perdoa. Mas, se você perceber, não tem como separar, a gente tenta, não tem como separar Jesus da igreja. Sabe por quê? Porque ele mesmo fala que ele é o cabeça da igreja. Você já viu cabeça andando sem corpo? Ou um corpo sem cabeça? Não tem. A obra de salvação, quando Jesus fala acerca dele mesmo, que ele é o Salvador, e ele fala sobre a igreja, ele está dizendo que nós somos o corpo dele. Então não tem como, irmãos, quando nós falamos assim, não, corra só para Jesus, igreja não salva ninguém. É verdade, a igreja não salva ninguém, mas a igreja tem autoridade espiritual sobre as pessoas. Por quê? Porque a igreja é o próprio corpo de Jesus. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde nós encontramos refúgio. Igreja é o lugar onde nós temos cobertura espiritual, por causa do próprio Jesus, da autoridade do Jesus sobre as nossas vidas. Então, igreja, irmãos, é o lugar de cobertura espiritual. Fora da igreja, não tem cobertura espiritual. O vingador está atrás de você. Está entendendo? Quem não corre para a igreja, ou seja, quando eu falar sobre igreja, é a cidade de refúgio. Quem não corre para a igreja, ou seja, e correr para a igreja é correr para o corpo de Cristo, porque a Bíblia diz, Jesus fala que ele é a cabeça e a igreja é o corpo dele. Quando nós estamos correndo para a igreja, nós estamos correndo para Jesus. Alguns gostam de falar assim, não, Jesus não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com parede. Está entendendo? Isso é diferente. O corpo de Jesus é a igreja. Eu ia falar, soa mais porque tem muito nome de igreja. Eu ia falar assim, é a igreja universal. Não, mas não é a universal. Aí eu também poderia falar assim, é a igreja mundial do Senhor, mas também tem um nome aí de uma igreja, né? Eles são tudo corpo de Cristo. Mas é o corpo místico de Jesus, como a teologia gosta de dizer. Então, a igreja, irmãos, não tem como assim, eu fico em casa, porque eu não quero me envolver com a igreja. Irmão, não tem como se envolver com Jesus sem se envolver com a igreja. Porque Jesus, a igreja é o próprio corpo de Jesus. Não tem como você amar só a cabeça e o corpo você descredibilizar. Você falar assim, não tem valor nenhum, não serve para nada, não quero. Não existe, irmãos, não existe essa possibilidade. E mais,
Igreja, e como as cidades do Antigo Testamento, que as pessoas corriam para ter refúgio, igreja é um lugar, irmãos, onde nos traz proteção. Está entendendo? É o lugar onde nos traz proteção espiritual contra o vingador, e o vingador é o diabo. Igreja, o ambiente de igreja e a cobertura espiritual que você tem na igreja, irmãos, no ambiente de igreja. E eu não estou dizendo que é só domingo, dá uma sensação, porque a cultura mundial diz que a igreja é o templo, mas não é, é o corpo de Jesus. A igreja é todo dia, a igreja é você, onde você está vivendo, mas nós temos uma comunhão profunda. Ser igreja é uns aos outros, estar com os irmãos, é viver com os irmãos, pelos irmãos, abençoando os irmãos, recebendo os irmãos, edificando os irmãos, sendo edificado pelos irmãos. Isso é ser igreja. Então não tem como você ser igreja em casa. Eu vou assistir, nada contra os irmãos que pregam na televisão, pelo contrário, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Mas você não pode também entrar assim, eu fico assistindo o irmão tal lá, e para mim está bom, porque aí eu não tenho problema, eu não tenho problema com o irmão, lá na minha casa. Irmão, teve uma pessoa que falou para um pastor, falou assim, pastor, uma vez, ele falou assim, pastor Luciano, ele falou assim, pastor, a irmã procurou, ele falou assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Aí ele, por que, minha filha? Porque nessa igreja as pessoas não se amam. É mesmo? Aí o pastor já tinha sabido que a mulher tinha armado um arranca-rabo com as irmãs na igreja, né? Aí ele falou assim, irmão, por quê? Aí eu falei assim, você está dizendo o quê? Por causa do problema que você teve com outro irmão? É assim, aqui não se ama, eu vou embora da igreja, porque... Aí eu falei assim, a senhora tinha que ir embora da sua casa também. Faz o seguinte, arruma a mala da sua casa também e vai embora da sua casa. Porque o pastor também sabia que aquela irmã tinha arranjado um arranca-rabo com o marido e com os filhos de casa. Então, meu irmão, se você tiver que sabe o nosso problema? Nosso problema é que nós não resolvemos os nossos problemas. Glória a Jesus, meu irmão. Vou tomar. Obrigado, rapaz. Filho do Jorge, lá de Taquaralto. Jorge? Abençoe. E aí, irmãos, por vezes, a gente não quer ter dificuldade, a gente fica com as... Não, porque eu não tenho problema. Irmão, isso é bobo. Bobagem. Irmãos, dificuldade a gente tem que aprender a resolver. É igual o cara que também, eu não vou casar não, porque em casamento tá problema. Vai ficar nessa onda também? Irmão, casamento é o seguinte, meu irmão, casamento você aprende a resolver. Um dos princípios bíblicos de casamento, não existe casamento perfeito. Está entendendo? Você casa, você vem de uma família, a moça vem de outra família, e aí, só para isso já basta para ter dificuldade. Não é verdade? Um trouxe por Vasco, outro trouxe por Flamengo. Aí um dia é tristeza para um, é sorriso para outro, você tem que entender isso. A menina foi acostumada a tomar banho, guardar a toalha direitinho. O cara, a mamãezinha dele sempre tratou ele assim, ele pega as cuecas, joga para lá, ele pega a toalha, joga para lá e pronto. O bicho já pegou aí, não é verdade? Aí a moça, se for valente, vai dizer, tá pensando que eu não sou tua mãe, não. Não é isso? É isso, é exatamente assim. Mas a gente ri daquilo que a gente passa todo dia em casa, não é verdade? É assim, eu não sou tua mãe, não. Aí o cara está acostumado, né, meus irmãos? A mamãe faz o pratinho dele todo dia, ele está vendo Globo Esporte lá, a mãe dele quer isso. Aí bota o pratinho, ele olha assim, não, mãe, tem muito, a mãe vai lá, tira. Tá bom, meu filho, tá bom. Agora pega uma moça que fala assim, o rango está pronto, pega no fogão. E aí, meus irmãos, já arrumou encrenca. Aí vai arrumar divórcio. Você ama essa moça, não ama? Você ama, rapaz. E você
vai resolvendo as coisas, vai entendendo ser marido, vai entendendo ser esposa, vai fazendo as coisas direitinho, e você vai amando, e vai restaurando, e vai convivendo, e vai amando, vai superando, vem os filhos, vem os netos, e vamos em frente. Amém, irmão? Você não vai, só porque você tem um probleminha com a sua esposa, você vai entregar a moça? Não vai nada, rapaz. Pelo contrário, quem ama fala assim, irmão, e a lei que rege a igreja é a lei do amor. Entendeu? Se nós temos, por acaso, houver uma dificuldade com o irmão, fala assim, e nós temos dificuldade, a gente faz é acertar. Porque esse negócio não vai separar a gente, não. Entendeu? É mais o que une a gente do que nos separa. Amém, meus irmãos? É assim. Então, essas coisas que às vezes o diabo fica tentando colocar, tentando defamar a igreja, tentando colocar que igreja é lugar de bagunça, irmã, isso é coisa do capeta. Coisa do capeta. Eu amo a igreja, eu vou ser uma das pessoas nesse mundo, nesse Brasil, que vai sempre lutar pela igreja, porque eu sei que a igreja é o nosso lugar de refúgio, é o nosso lugar de proteção, é o nosso lugar de cobertura espiritual, onde nós somos amados, onde nós somos abençoados pelos outros. E aí qual é a intenção? Irmãos, aí o diabo vai tentando fazer umas coisas esquisitas. As pessoas vão ficando em casa, elas vão ficando isoladas. Aí agora me parece que tem até por aí gente que manda até ceia pelo correio. Você quer receber a ceia em casa? Diz que congregacional, né? Glória a Deus. Vai lá, e aí os irmãos da congregacional vão mandar uma ceia, vai mandar nada, meu irmão. Entendeu? Pessoas recebem até ceia em casa via Sedex. Mas isso, irmão, eu estou tomando ceia aqui. Mas isso não tem princípio espiritual nenhum. Isso aí não dá cobertura para você. Irmão, você está longe. O diabo está tentando fazer com que você se afaste da comunhão dos irmãos. E aí você perde a proteção. Você perde o princípio de autoridade espiritual que existe sobre a igreja. E somente sobre a igreja. Somente. Então, qual é o que Jesus nos ensina aqui? Que, irmãos, nós pecamos. E o lugar que nós precisamos correr para a igreja. Corre para a igreja. Porque é lá que nós temos a palavra de salvação. Está entendendo? E aí o texto fala que é para estrangeiro e para morador de Israel. Ou seja, a missão da igreja é a gente implantar igreja em todos os lugares. Isso é missão da igreja. Por quê? Para que todo mundo peca. Essas pessoas precisam de lugar onde possa ter proteção e salvação. E é a visão da igreja missionária. Nós precisamos implantar, tanto que Moisés fala assim, se Deus continuar aumentando o território de vocês, coloquem mais cidades de refúgio. Qual é a visão da igreja? A igreja precisa expandir. A igreja precisa implantar outras igrejas em outros lugares, para que essas pessoas que estejam em outros lugares, elas também reconheçam, e há uma mensagem a ser pregada. Qual é a mensagem a ser pregada pela igreja? Que todos pecaram, que todos precisam correr para a igreja e receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ter a cobertura da igreja, e elas precisam de igreja lá. E nós precisamos enviar obreiros, homens de Deus, para que possam anunciar esse lugar e dizer que existe um lugar de refúgio, um lugar de salvação, um lugar de proteção, que o inimigo não tem como tocar na gente, que é a igreja. É o único lugar. Aí você fala assim, então a igreja pode entrar, e depois que entrar na igreja a gente pode pecar. Aí você vê que aqui há um princípio de pecado intencional e não intencional. Qual é o princípio de aplicação para isso hoje das nossas vidas? A gente tem que aprender que pecado na vida cristã, irmãos, ela deve ser sempre algo que é um tropeço na vida, não algo assim, intencional, e a gente não tem arrependimento. Quando não há arrependimento, a gente sai do convívio de igreja e a gente fica fora do alcance dessa autoridade espiritual. Está entendendo? Quando não há arrependimento, Jesus fala assim, se vê seu irmão pecar, vá até ele, vá de novo, leve um grupo. Mas pode chegar um ponto que o cara não quer reconciliação. Ele mesmo está se excluindo da graça de Deus, ele está se excluindo. E essa exclusão, meu irmão, é complicada demais.
Porque se você se exclui da graça, você se exclui da igreja. Se você se exclui da igreja, não quer se arrepender, não quer conserto, não quer a igreja, você está dizendo assim, eu pago o preço de sair dessa cobertura espiritual, dessa proteção que Jesus dá sobre a igreja. Está dizendo isso. E eu acho arriscado demais, meu irmão, você dizer uma coisa dessa. Que você pode viver sem essa cobertura e sem essa proteção que há no ambiente de igreja. Está entendendo? E a gente precisa correr para lá. Aí o texto fala que a gente não pode, em versículo 27, é de Números 27, que fala que depois que a pessoa estiver lá dentro, ele não pode sair dos limites da terra. Lá em Números capítulo 35, vai dizer sobre esse mesmo texto, tá? Aí, lá em Números 35, 26, 27, fala que não saia dos limites da cidade. Irmãos, qual é a lição e aplicação para isso? A igreja, irmãos, você não está num presídio. Você não está no presídio. Você está num lugar de refúgio, de proteção, de cuidado. Você não está acorrentado. Que você... O texto fala que existe limites naquela terra. Eu posso ter aqui. Existiam limites naquelas cidades. Na vida cristã, você tem que entender que existem limites até onde você pode ir. Certo, irmãos? Existem limites. Interessante que o texto, o versículo que nós não lemos, versículo 14 do 19 de Deuteronômio, fala assim, não mude os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho. Então, existem limites, aonde você pode ir. A igreja, irmãos, ela é um lugar amplo, mas existe um limite. Sabe qual é o problema? Aí, o texto de Números e Deuteronômio fala assim, se alguém estiver lá dentro também, ele correu para lá, tem refúgio. Mas se por acaso um dia ele resolve sair desse ambiente de proteção, ele pode sair. Só que já não existe mais autoridade sobre ele que possa protegê-lo, você entendeu? Lembra do exemplo de Josélio, que acabou trazendo um machado na cabeça de Gil? Se ele correu para cá, para a igreja fala assim, naquele tempo, não, foi sem querer, Josélio vai viver aqui. Mas aí Josélio ficou aqui 1 ano, 2 anos, eles tinham que ficar até a morte ou a mudança do sumo sacerdote, enquanto isso ele tinha que ficar lá. Aí de repente Josélio estava lá, assim, aqui que tem, rapaz, limite aqui, mas eu vou até ele tomar um banhozinho ali. Se ele ultrapassasse o limite da cidade, e o vingador, no caso, fosse Luizinho, Jéssica, Viviane, atrás, se ele ultrapassasse o limite, e ele fosse pego do outro lado do limite, eles teriam direito de matá-lo. Você entendeu isso? Qual a aplicação para a gente? Irmãos, existe um limite que nós podemos andar, viver. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que hoje, mesmo correndo para a igreja, eles estão permitindo, eles estão ultrapassando esses limites. Eles estão saindo da cobertura da igreja. O que quer dizer isso? Eles estão vivendo vida de pecado. Eles estão vivendo assim, não tem problema não. Aí, graças a Deus, que tem irmãos preciosos aqui na igreja, discipuladores, líderes de células, que eu percebo muitas vezes irmãos aí insistindo para que eles voltem. A preocupação, irmãos, é mais dos líderes de células, dos discipuladores, do que a própria pessoa. Está entendendo? Quantas vezes, irmãos, a gente chora. Eu estou falando aqui, isso é uma coisa que boa parte dos irmãos aqui fazem. Jejuam, oram, clamam, vem para a vigília, faz propósito. Irmãos, fazem, isso é natural, irmãos. Quantas vezes gente é acordada de madrugada, gente fica sem dormir o dia inteiro, sem comer o dia inteiro, gente que jejua a semana inteira pela família do outro, pela vida do outro, por aqueles que estão saindo dos limites. A gente fica aqui, rapaz, a gente está clamando, Senhor, traz de volta para cá. Não é isso que a igreja faz, que as células fazem. Se elas colocam lá seu nome lá, pessoa, não, eu vou embora. Rapaz, volta para cá, não desvia, não sai da igreja, não sai dos limites, vem para cá, você está ultrapassando o limite, rapaz, e o vingador te pega, rapaz. Mas não. Aí a gente fica chorando por eles. E tem muita gente que não está nem aí, irmão. Ninguém me pega.
O problema é o seguinte: cuidado com os limites. Não é verdade? A gente começa andando assim, ó, irmãos, nos limites. O limite está ali. A gente começa aqui, ó. Mas a gente vai pegando coragem. A gente vai andando mais para perto, né, meus irmãos? Aí daqui a pouquinho, irmãos, a gente está assim, ó. Os irmãos chegam a ficar assustados quando eu chego aqui, não fica? Na vida com igreja, a gente por vezes faz isso. Quando a gente chega na igreja apavorado, porque tinha o machado do vingador, queria, né? O diabo veio atrás de nós querendo matar a gente. E você sabe que você foi livre da morte. Você sabe disso? Muitos irmãos aqui, na verdade todos nós, fomos como Moisés, tirados do rio, libertos da morte, todos nós. Não é só aquele que apontou a arma para você, não. O diabo queria matar você, mas porque você correu para a igreja, hoje você está aqui, amém? Você está aqui hoje porque você correu para a igreja, correu para Jesus, Jesus perdoa seus pecados, e você tem essa cobertura, mas o diabo tem sede em você. Você acha que o vingador acalmou o coração? Você acha que o vingador não está ouvindo a respeito de você? É só você pisar do lado de lá. O texto fala, meus irmãos, que se o cara ultrapassasse os limites, o vingador teria direito sobre ele. Esse é o perigo de afastar da igreja. Esse é o perigo de a gente sair dos limites da vida cristã. Porque quando a gente... Aí é risco e conta. Sua conta. E mais, ele não pode tocar. Se estiver aqui, o vingador não te toca. O diabo não toca. Ele não tem autoridade para isso. Ele só consegue... Pastor, então por que às vezes acontecem coisas dentro da igreja? A gente pensa que é dentro das paredes. Sabe por quê? É porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós ultrapassamos limites. Como que a gente ultrapassa limites? Às vezes a gente pode ultrapassar limite condenando o irmão, falando do irmão, roubando, pecando, adulterando, e vamos por aí fora. Se ultrapassa os limites, entendeu? Isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai ultrapassando, a gente vai dando legalidade para o diabo tocar na gente. Por isso que a palavra do Senhor, sempre que a gente peca, e não há quem não peque, qual é o caminho? Se confessares os vossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual é o negócio? A gente nunca peca, a gente peca, mas imediatamente a gente pede perdão a Jesus. O diabo não pode tocar. O problema é que a gente vai se afastando, o limite da igreja, da cidade é lá. E a gente começa a ir mais perto. E aí a gente começa, vamos dizer que o limite da igreja, os limites da cidade fossem aqui. Sabe qual é o problema da gente? É que de vez em quando a gente vai indo, aí não vê nada, aí a gente faz assim, dá uma voltinha ali. Não é verdade, mano? Vai ali, aí daqui a pouquinho vai mais uma volta mais longe. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma volta para cá. Aí a gente, sabe o que está achando? Aí a gente vai andando fora dos limites, achando, porque não aconteceu nada da primeira vez e da segunda e da terceira, vai haver impunidade. O problema, meus irmãos, que a gente confunde longanimidade de Deus, que é aquele aspecto do amor de Deus, em que Deus parece que protela juízo ou as consequências. Mas, irmãos, longanimidade de Deus não quer dizer impunidade. Não quer dizer que não haja impunidade. Aí a gente vai, e quando a gente menos espera, o vingador pega a gente. Isso é estar no lugar onde nós não deveríamos estar. Isso me faz lembrar de Tamar, né? E filha de Jacó, que ela deveria estar perto dos irmãos, ela foi conhecer uma outra região, né, que foi os filhos de Amor, me parece, e ela foi para lá, ver as moças, se encantou pelas moças, aí sabe o que aconteceu? Um cara daquele se apaixonou por ela, violentou essa moça.
Por que aconteceu essa coisa? Porque ela foi visitar um lugar que ela não deveria, ela foi em terra estranha, ela ultrapassou limites. Então, irmãos, igreja é ambiente que nos traz proteção, é ambiente que nos traz proteção espiritual, que nos traz consolo, que nos traz graça. Não deixe cair nessa coisa que você pode viver longe de igreja, sem estar na comunhão dos irmãos, porque não tem como amar a Jesus e não viver no corpo com Ele. Não tem como ser igreja fora do corpo. Não tem como ser crente, irmãos. Primeira coisa, não tem como ser crente sem Jesus. Mas não tem como desassociar Jesus da igreja. Não tem como fazer isso, irmãos. Tem gente que não, eu amo a Jesus e não quero saber de igreja. Não existe, não tem como fazer isso. Não existe isso. Isso aí é um sofisma do diabólico, uma coisa engendrada no meio do povo, que não tem como você ficar longe, afastado do Senhor, querendo viver do jeito que você... Não existe isso. Existe igreja. Aí você dizer, mas pastor, mas às vezes aí a pessoa começa a querer defamar a igreja. Irmãos, eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Tem uma coisa que eu vou morrer pela igreja. Porque Jesus é a própria igreja. Entendeu? Aí, irmãos, fizemos uma comparação hoje. Muitas vezes a gente quer um ambiente que seja perfeito. Irmão, se estiver procurando uma igreja que seja perfeita, como alguns falam assim, não entra lá não. Você vai estragar. Você vai estragar a igreja. Se for perfeito, você estraga. Então, meus irmãos, não tem isso. Aquela tipologia da arca de Noé. Você lembra da arca de Noé? Ali é uma figura da igreja. Que sobre o juízo que veio sobre a terra, Deus protege através de quê? Da igreja. A arca de Noé é simbolismo, é tipologia da igreja hoje. Você já parou para pensar o que é viver dentro da arca? Eles viveram 1 ano e 1 mês dentro da arca. Você sabe o que é viver dentro daquela arca, aquele meio mundo de bicho? Já parou para pensar? O que é viver no meio daqueles bichos? A Bíblia não diz o que eles faziam com isso. Os bichos comiam, porque tinha suprimento, mas tinha que descarregar, não tinha, gente? Já parou para pensar? Que cheiro que era dentro da arca? Como é que era? Aonde que próprio Noé e os filhos de Noé e a mulher de Noé faziam as necessidades deles? Sem tomar banho durante 1 ano e 1 mês. Como é que fica, irmão? Eu não vou ficar nessa arca, não. Irmão, você tem uma escolha, ou fica na arca, ou fica do lado de fora no juízo de Deus. Quem não está na arca, não está no juízo. Sabe o que eu acho jóia na igreja, irmão? A igreja é como uma arca mesmo, e eu não tenho medo de um pastor estar dizendo que fede. Muitas vezes tem uns que fazem umas caquinhas. Irmão, mas a gente tem que aprender a viver com isso. Aprender a viver, e mais, a ajudar o irmão a usar o banheiro. Ensina ele. Tem um jeito, irmão, certinho agora. A gente corrige o irmão, a gente abençoa o irmão, mas a gente quer viver num ambiente onde que não tenha problema, a gente não tenha dificuldade, onde a gente não fica chateado, onde a gente não tem... Irmãos, não existe. Só no céu, na glória. Mas enquanto igreja, por vezes, pode, não é que está liberado isso, mas pode até acontecer de uma dificuldade com o irmão, de um desentendimento. Pode acontecer, mas sabe qual é o lance da igreja? Que a gente aprende a resolver as coisas. Existe algo muito maior, que é o amor entre nós, derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Igreja é o único lugar que o próprio Senhor estabeleceu como lugar de proteção. É o único lugar onde você tem repouso, refúgio, lugar de guarda e de proteção e de coisa espiritual. Proteção espiritual, refúgio espiritual, é a igreja. Então, irmãos, corre para a igreja, ame a igreja, se entregue para a igreja, cuidado com os limites dessa igreja, não só de parede, mas cuidado para você não ultrapassar.
O vingador está sempre, ele não esqueceu de você. O vingador, meus irmãos, ele continua querendo matar você. O texto fala que quando você corre para aquela cidade, a comunidade te protegerá. Eu acho isso extraordinário. Isso é igreja. Isso nós temos ensinado uns aos outros aqui na escola de treinamento aos domingos de manhã, a proteger uns aos outros. Aqueles que chegam à igreja, irmãos, vão chegar para uma igreja que vai querer amar os irmãos e vai fazer de tudo para proteger os irmãos contra o vingador. Você entende isso? Você entende isso? Todos nós pecamos e todos nós corremos para o mesmo lugar. Aqui, igreja, não tem ninguém melhor que ninguém. Todo mundo correu para cá porque o diabo queria matar a gente. Nós estamos aqui porque estamos protegidos nesse lugar. Há uma autoridade espiritual sobre nós. E a gente entende que a gente tem um limite para ir. A gente não pode sair disso. Porque o vingador, se a gente ultrapassar, o vingador pega. Aí você vai percebendo quanta gente que não ouviu e não deu importância aos limites na sua vida. E foi além dos limites. Aí você vê muita gente por aí que foi morta, que se perdeu, que acabou fora da igreja, que morreu muitas vezes desviado da igreja. Por que aconteceu isso? Porque ele resolveu ultrapassar limites. E existe um limite. Então, a igreja, quando você vem, irmãos, nós estamos aqui orando, Senhor, para que você consiga chegar. Nós falávamos hoje aqui, o texto não diz, a Bíblia não fala, mas eu imagino que teve muita gente que, mesmo sem intenção, tentou chegar até na cidade para se proteger. Mas o vingador chegou antes dele. Tanto é que ele falou assim, faça caminhos de acesso para que a pessoa possa chegar rápido. Porque muita gente, o vingador alcançava essas pessoas provavelmente antes dele chegar. Se o vingador conseguisse pegá-lo antes dele chegar na cidade, que trazia proteção, o vingador poderia matá-lo. E provavelmente muita gente morreu. A Bíblia não conta as histórias, mas a gente percebe isso. Isso é um fato. Quantas vezes pessoas, irmãos, também estão no pecado, estão sem Jesus, e já ouviu falar que existe uma igreja, um lugar onde Deus derrama a sua graça. Existe um lugar de proteção. E que Deus está chamando você. Mas tem muita gente que não está conseguindo chegar até lá. E, às vezes está se entretendo. Não. Acho que já esqueceu de mim. Acho que o vingador já não está querendo mais me matar, não. Irmãos, o diabo não esquece de você. Sabia? Existe um texto lá em Lucas que fala que existe uma casa que está suja. Se aquela casa for limpa e não preenchida, o espírito que habitava naquela casa, ele volta para ver como está aquela casa. Se encontrar aquela casa só varrida, mas não ocupada, ele traz 7 espíritos piores do que ele, e o estado final daquela casa é infinitamente maior do que era antes, obviamente. Tem muita casa, irmãos, que o cara vai lá, aí tem refúgio. Beleza. Mas sabe qual é o problema? Ele resolve enfrentar o vingador. Ele sai dos limites. Irmãos, não existe autoridade fora dos limites. Está entendendo? Deus está sendo longânimo com a gente, para a gente chegar rápido. Deus tem sido misericordioso com você. E a igreja, por causa da oração, os caminhos estão abertos. É só você correr. Corre e pede misericórdia. Porque quem chegava na cidade estava reconhecendo que precisava de socorro. Quem ia para a cidade, irmãos, eram pessoas que reconheciam que tinham feito, mesmo sem intenção ou com intenção, ele tinha feito algo de errado. Ele corria para lá. Igreja é um lugar onde nós reconhecemos que somos pecadores, que precisamos da cobertura do Senhor nas nossas vidas, que sem essa cobertura de Jesus, através da igreja, nós não somos nada, estamos perdidos.
Irmão, nunca desmereça a igreja. Não saia da igreja. Corra para a igreja. Esteja na cela. Busque o socorro dos irmãos. É ali, esse é o lugar. Não se permita sair. Não se permita brincar. Não tem nem escolha, irmão. A cidade mais... Hoje, irmão, é tão comum que as pessoas a gente escolhe. A gente, né, assim, às vezes a gente escolhe. Não, essa aqui, eu vou para essa. Irmão, mas o princípio, se a gente entender o princípio de igreja, é aquela que Deus fala assim: entra aí, meu filho, que é um lugar de proteção. Imagine um cara com um machado na mão correndo atrás de você. Se você vai ficar correndo, imagine, você mora aqui. Tem um cara com um machado desse tamanho correndo atrás de você. Uma curriola. Imagine que fosse ali, Jocélio. Aqui na quadra, Jocélio correndo, Luizinho, Vive e Jéssica atrás com o machado na mão. Pega, não pega, pega. O que Jocélio olharia para a igreja e fala assim: não gostei dessa igreja não. Acho que vai ficar meio quente ali, não vou entrar nessa igreja não. Eu vou lá. Tu acha que ele ia ficar escolhendo? Irmão, igreja a gente entra, você é obrigado, Jesus, que eu cheguei até aqui. Não é assim? É desespero, irmão. Hoje nem é sinal mais de desespero. Para muitas pessoas, igreja não é sinal de desespero, de necessidade. Entendeu? A gente... precisamos da igreja. Corra para a igreja. Ali é lugar de proteção espiritual, irmãos. Cobertura espiritual sobre a sua vida. Igreja é algo extraordinário para a gente. O lugar onde nós somos restaurados. A comunidade te abraça. Igreja é um lugar onde você se abraçar. E eu falo pela igreja congregacional. Igreja aqui é um lugar onde você é abraçado. É ou não é? Você é abraçado. A gente abraça os vascaínos. Te abraça, te recebe, a gente ama esse cara, a gente cuida, a gente vai abençoar, a gente cuida deles, e a gente ensina, porque o cara que entrava naquela cidade, ele não ficava lá, não era presídio murado não, irmãos, era uma cidade aberta. Igreja, irmãos, não entenda igreja como parede, igreja é como uma cidade daquela, não tem muro não. Igreja, você está aqui porque você quer. Entendeu? Igreja, eu estou aqui porque eu decidi estar aqui, porque lá fora eu estou morto. Eu amo estar nessa comunidade. Eu amo os irmãos. Quero amar os irmãos, abençoar, ser abençoado, socorrer, proteger. E a gente tem orado: Senhor, apressa os passos, porque o vingador está na cola de muita gente aí fora. Essa é a oração da igreja. O projeto André que nós cantamos aqui é uma oração que nós temos feito, irmão, jejuado por isso, orado por isso, para que a gente consiga, a mensagem consiga chegar no coração dessas pessoas, que elas saibam que o vingador quer matá-las, e que pela palavra do Senhor, todos que estão sem Jesus, irmãos, o salário do pecado é a morte, é a morte. E o diabo está na cola, o vingador quer o sangue delas, quer matar todas. Qual é a mensagem da igreja? A gente está orando para que a mensagem chegue ao coração dessas pessoas, e elas corram para a igreja e recebam Jesus como seu Senhor. Ali há a cobertura espiritual, ali há a salvação, ali há a comunidade, ali você está coberto até o fim da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você entendeu essa palavra? Ame a sua igreja, ame a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Fecha teus olhos, vamos orar. Todos os irmãos, ore ao Senhor, feche seus olhos. Você que já tem Jesus como seu Salvador, você que já correu para a igreja, você correu. Talvez você não tinha noção
da implicação espiritual que você fez, né? Talvez você simplesmente achou que mudou de religião, ou que você talvez não tinha sabido o grau de importância, de intensidade, o que é estar na igreja, irmãos. Estar na igreja é estar protegido, é ter cobertura espiritual. Estar vivendo os princípios, nos limites da igreja, dentro da igreja. É um lugar de acolhimento. E que nós queremos acolher você. Você é bem-vindo aqui nessa igreja. Talvez você esteja longe de Jesus. Talvez um dia você já esteve na igreja. Mas como a palavra do Senhor diz, talvez você esteja indo além dos limites. Talvez você esteja até fora da igreja, desviado. E aí, mas a palavra Deus trouxe você aqui para trazer essa palavra no seu coração. Dizer para você está desprotegido, está descoberto. E Deus está trazendo essa palavra para você, e o caminho está livre para você. As vias estão abertas. É só você correr e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu entendo que sou pecador. Para entrar nessa cidade, nessa igreja, na cidade lá, irmãos, ele tinha que reconhecer que tinha feito algo. No Novo Testamento, para a gente fazer parte da igreja e o sangue de Jesus nos cobrir, a palavra do Senhor diz assim: nós precisamos reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Reconhecer que nós temos pecado, que nós somos culpados, e a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos, irmãos, todos nós, todos nós pecamos, e que nós precisamos de Jesus, e que nós precisamos da cobertura da igreja. Precisar de Jesus, Ele nos cobre com sangue. Nós precisamos da igreja, cobertura espiritual. Talvez você esteja longe da igreja, ou brincando com os limites. Talvez você não sabia disso, que o vingador quer matar você. O diabo tem sede. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 12 que o diabo está vindo, ou seja, o vingador vem com toda a fúria, capítulo 12 de Apocalipse, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele vem com toda a fúria, porque ele quer matar você, ele quer acabar com você. Isso não é para assustar você, é para citar a palavra para você. A nossa mensagem como igreja, irmãos, a gente poderia estar aqui achando assim: é problema de quem está lá fora, cada um que se vire. Mas aqueles que vêm para a igreja, eles aprendem a clamar, a jejuar para que aqueles que estão lá possam correr para a igreja. E a nossa oração para você que veio conhecer a igreja, visitar a igreja, que está longe de Jesus, nossa oração pelo Espírito Santo é para que você corra para a igreja, você receba Jesus como seu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Ore ao Senhor. Eu quero orar com você. Você que o Senhor falou seu coração, você entendeu a mensagem que está sendo ensinada, e você precisa correr para a igreja. Você precisa entregar sua vida a Jesus, e você decidiu, Deus te trouxe aqui exclusivamente para te dizer que você precisa dele e precisa da cobertura da igreja. Você precisa de igreja, querido. E eu quero orar por você que quer entregar sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Jesus. Você que está aqui com a gente, talvez a primeira vez que você vai fazer isso, ou talvez você está se reconciliando com a igreja, está voltando: pastor, eu preciso da cobertura da igreja, eu preciso da igreja, eu preciso de Jesus na minha vida. Você quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Eu quero que você levante sua mão onde você está. Assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém com a gente? Assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Alguém mais? Talvez você esteja longe de Jesus, mas Deus falou no seu coração profundamente: você precisa da igreja. Percebo que preciso de Jesus. Eu preciso desse ambiente de igreja. Eu preciso me reconciliar. Eu preciso fazer parte. Preciso me comprometer com essa igreja, com Jesus, de uma vez por todas. E Deus tem sido longânimo com você. Mas a palavra do Senhor diz assim: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Sabe por quê? Porque existe um tempo em que o vingador te alcança.
e esse vingador te alcançar, é o fim. E Deus está te dando uma oportunidade imensa. Você está na porta da igreja, ou seja, é um passo para entrar nessa cidade de proteção. E eu quero orar por você. Você que entendeu, deseja fazer isso nessa noite, além do irmão. Mais alguém? Fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus. Alguém mais com a gente? Eu vou pedir que esse meu irmão querido, irmão, vem cá. Você pode vir aqui? O irmão vai te acompanhar. Isso, glória a Jesus. Vem cá. Isso, glória a Deus, vem para cá. Se você também quer vir, se sentir encorajado a vir, glória a Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Você pode se juntar aqui. Talvez você seja crente, mas por algum motivo Deus falou seu coração de uma forma muito especial nisso. Eu queria que você não está desviado, mas você aprendeu um princípio sobre igreja poderoso, e que você quer viver esse princípio de igreja na sua vida. Você quer mais disso. Você é crente, você não está se reconciliando, não. Eu quero orar por você também. Que você saísse do seu lugar e viesse cá frente. Eu quero orar, pastor. Ore por mim. Se você quiser que eu ore por sua vida, por algum motivo, Deus abençoe. Isso, pode vir. Não tenha medo. Pastor, eu aprendi um princípio de ser igreja hoje, que o Espírito me revelou, e eu quero de uma forma muito especial. Eu quero viver esse princípio. Você pode vir, você pode sair desse lugar, irmãos. Eu quero, é você que dá um passo. Eu quero só orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Hoje houve salvação, reconciliação. Oh Deus, quero que você continue orando, irmão. Continue orando, continue orando, continue clamando. Porque o povo que já está dentro da igreja, irmãos, a gente clama, sabe? A gente ora para que Deus fale o coração, que Deus mexa na alma, que Deus toque, que Deus traga. Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor. Nosso querido aqui, Senhor, que corre para a igreja, que reconhece que precisa de Jesus, que reconhece que precisa do ambiente de igreja, da cobertura espiritual. Nós queremos recebê-lo, Pai, com muito carinho, Senhor. Assim como o irmão já abraçou, nós queremos abraçá-lo, Senhor. Nós queremos dizer glória a Deus, Senhor, porque o vingador não pôde tocar nele. Nós sabíamos que o diabo estava atrás dele, mas o Senhor permitiu que ele viesse aqui e batesse a porta da igreja e fosse recebido pela igreja, nesse ambiente de cobertura, nesse ambiente de cuidado da comunidade, Senhor. E nós queremos abençoá-lo, dizer para ele que ele é bem-vindo, que nós também somos iguais, que nós somos pecadores, somos reconciliados nessa igreja. A igreja nos socorreu, a igreja nos amou, e o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, Senhor. Senhor, o Senhor também nos trouxe uma visão de ser igreja. O Senhor também nos trouxe um despertamento, Senhor, sobre o que é ser igreja. É conviver, é amar, mesmo em muitas diferenças que temos, mas é algo que é muito maior, que é um amor que nos une, Senhor, derramado pelo Espírito Santo, nesse ambiente gostoso, de socorro, de acolhimento, de amor, de perdão, Senhor. Nós convivemos como igreja. Senhor, tira do nosso coração toda tentativa que o diabo tem colocado de nos impedir de viver em comunidade, de permitir que os irmãos entrem na nossa casa, de permitir que a gente vá até a casa do irmão. Senhor, em nome de Jesus, quebre as portas que foram feitas pelo inimigo nas nossas vidas, para que pessoas não pudessem entrar nas nossas vidas.
Quantas pessoas, às vezes, com resistência à convivência com outras pessoas, porque talvez no passado tenham sido abandonadas, sofrido abuso, adultério, seja lá o que for, mas, Senhor, nós vivemos, Senhor, num lugar onde o Senhor são os restaurados, um lugar onde existe ex-assaltante, ex-prostitutas, ex-adúlteros. Aqui é um lugar onde o Senhor mudou a nossa sorte, onde o Senhor nos acolheu, onde fomos perdoados pelo sangue de Jesus, onde nós reconhecemos que as pessoas que vêm para cá é a nossa vida, fomos assim, e que a gente se vê nessas pessoas, e que precisamos de perdão do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque nos faz entender o que é ser igreja, que é estar uns com os outros, no ambiente de célula, no ambiente de discipulado, de acolhimento, de partir do pão, Senhor. Senhor, que a tua igreja continue amando, Senhor, continue clamando para que as pessoas, ó Pai, sejam livres do vingador. Quanta gente por aí afora, Senhor, são alvos de bruxaria, de feitiçaria. O diabo quer matá-las a todo custo. Mas é um tempo, Senhor, e que em nome de Jesus elas possam correr para a igreja. E correr para a igreja é correr para Jesus. Está protegido. E aqueles que aqui estão, Senhor, eles possam ficar firmes nesse ambiente de igreja, que eles possam decidir ficar aqui e não ultrapassar os limites, Senhor. Que o Senhor possa nos firmar e entender que nós temos tudo que nós precisamos aqui no ambiente de igreja. Tudo. Nós não precisamos de nada lá fora. Nada. Nada. Não deixe, Senhor, que os irmãos que estão aqui sejam seduzidos, encantados por alguma coisa do lado de fora dos limites, Senhor. Guarda-nos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, talvez alguns irmãos que não estão aqui, mas que estão fora dos limites da igreja. Senhor, nós te pedimos que haja visitação do Teu Espírito, Senhor. E eu tenho certeza que agora a igreja está lembrando de muitos irmãos. E essa não é uma lembrança de acusação, é uma lembrança de misericórdia, é uma lembrança que nós estamos clamando: ó Espírito Santo, toca nos corações, para que elas voltem, Senhor, para a igreja, para que elas voltem para Jesus, porque é aqui nesse lugar, no ambiente de igreja, no ambiente de cobertura espiritual, que estamos cobertos pelo sangue e pelo Espírito Santo de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, tira o engano do coração das pessoas, tira o engano do coração de muita gente, Senhor, que muitas vezes talvez esteja brincando com o vingador, achando que ele esqueceu, achando que ele é boa gente, que ele vai mudar, que a raiva passou. Não muda, a raiva do diabo por nós não muda. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, traz de volta, por favor, pelo Teu Espírito Santo, e usa a Tua igreja para anunciar essa palavra, Senhor. Eu te abençoo, querido, abençoo a tua vida, naquilo que Deus ministrou no teu coração nessa noite. E nesse ambiente de cobertura espiritual, eu te abençoo nessa autoridade. Ser abençoado. E esse ambiente de autoridade, de cobertura, é um ambiente de cura. E eu quero orar por você também, em nome de Jesus. Você que está aqui, viveu dias de enfermidade, seja onde for, quero que você coloque suas mãos agora sobre essa enfermidade, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Seja nos seus ossos, no seu coração, na tua cabeça, enxaqueca terrível, uma dor na coluna, seja o que for, quero que você, pela fé, agora você receba essa palavra. Quero orar por você, você vai ser curado em nome de Jesus. Ambiente de igreja é um ambiente de milagres e curas, onde o Espírito Santo derrama seu poder. Senhor, nesse ambiente de autoridade espiritual, nesse ambiente de cobertura espiritual do Senhor sobre nós, nós queremos declarar pelo poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, cura na tua vida em nome de Jesus. Que todo mal, toda seta maligna não tem espaço aqui nesse lugar. Aqui é o lugar onde o diabo não pode entrar, em nome de Jesus.
ser liberto em nome de Jesus. Que toda retaliação, toda dúvida, toda incredulidade lançada na tua mente, toda perturbação do diabo na tua vida, seja repreendida em nome de Jesus. Te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Tu não tem espaço nessa cobertura que tem sobre a igreja. Aqui é o ambiente do Espírito sobre nós, e tu não tem autoridade nesse lugar. Aqui é lugar de refúgio, de proteção, de salvação, de acolhimento, de cura. E eu, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos dá, eu declaro cura na tua vida. Fique liberto, fique liberto, fique liberto do teu sofrimento. Que toda vingança maligna caia por terra. Que todo trabalho feito contra você caia por terra em nome de Jesus. Que toda algema que te prende caia em nome de Jesus. Que toda cegueira caia em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo câncer, toda dor, Senhor, para a glória do Senhor, para que os seus filhos creiam, os sinais seguirão os que creem. Em nome de Jesus, queridos, recebe tua bênção, recebe tua cura agora em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Dá um abraço ao seu irmão. Há alguém nessa noite que foi tocado de uma forma especial pelo Senhor? Não tem problema. Alguém, se pastor Deus, eu sei que se Deus me curou essa noite. Alguém nesse ambiente foi curado, que estava com alguma coisa e foi liberto? Tem certeza que foi liberto? Alguém? Não? Alguém que estava sentindo algo, uma perturbação, você sentiu que foi liberto nessa noite? Alguém aqui entre nós fala assim: eu, pastor? Alguém que foi curado nessa noite, sentiu o toque de Deus, ou o Espírito Santo veio sobre a tua vida, batizou você, tocou você? Eu queria que, se você foi recebido nessa noite, você sentiu, eu quero que você fale assim: eu, pastor, Deus tocou em mim nessa noite, em nome de Jesus. Alguém? Não tem problema, irmãos, não fique com medo, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou pedir que os irmãos de louvor venham cá. O irmão que foi abraçado, foi recebido, os irmãos da cela vão pegar seu nome, né, irmãos? Em nome de Jesus, vão trazê-lo à comunhão em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Cristo.